Irmãos, eu não sei qual é o seu sentimento, né? Depois da gente ter a graça de Deus de ouvir a palavra que foi dada nessa manhã, mas o meu sentimento é de gratidão misturado com um pouco de vergonha com relação à resposta que eu tenho dado na minha vida a tudo isso que Deus tem oferecido para nós de graça. Realmente são verdades que até muitas vezes transcende um pouquinho a nossa razão, nosso entendimento, mas de qualquer maneira elas mexem profundamente com a gente, porque o Espírito Santo que nos foi dado, ele geme dentro de nós por essa verdade. E o sentimento que eu tenho, eu queria confessar publicamente, é realmente essa, a minha resposta a essa maravilhosa graça ainda é bem pequena. Eu tenho pedido a Deus que o Espírito Santo trabalhe a palavra de Deus, as verdades que a gente ouve, para que isso vá ganhando o coração da gente cada dia mais, né? E vá direcionando a nossa visão mais focalizada na pessoa de Jesus. Que Deus realmente nos dê essa graça, que o Espírito Santo trabalhe a palavra no nosso coração nesse sentido. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de 1 a 5. Os 5 primeiros versículos. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que realmente o Senhor fale conosco a respeito dessas verdades que estão contidas num texto tão pequeno, né? Irmãos, a epístola, ela é a primeira epístola de Paulo. Segundo os estudiosos, ela foi escrita mais ou menos no ano 48, e aproximadamente 15 anos após a morte e a ressurreição de Jesus. E é impressionante ver como sendo a primeira epístola de Paulo, como ele focaliza tão fortemente na pessoa de Jesus, na obra de Cristo, na cruz de Cristo. Isso nos convence de que realmente a visão de Paulo, que é o lema do nosso encontro, não fui desobediente à visão celestial, que a visão marcou tão profundamente a ele, que logo no início, na sua primeira epístola, ela está toda centralizada nisso. Se você ler essa epístola de Gálatas ao cuidado, você vai ver que pelo menos umas 7 afirmações sobre a cruz de Cristo, sobre o efeito da cruz, sobre o que aconteceu naquela cruz e sobre as consequências dessa morte vicária de Jesus. Nesse texto que nós lemos, eu queria pontuar pelo menos
5 verdades importantes que estão embutidas aí nesse pequeno texto. A primeira, irmãos, é que a morte de Jesus, ela foi voluntária e foi também determinada. Nós já vimos em outras palestras falando um pouco sobre isso, né? Que foi, a igreja primitiva entendeu assim, que foi determinado o desígnio de Deus. Mas esse texto deixa claro para nós que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, livre e espontaneamente. Foi uma autodoação. Ele não foi obrigado a fazer isso. Nós não podemos entender, talvez, a reunião triuna que houve a respeito de enviar o Filho. Mas a palavra de Deus deixa claro para nós que houve da parte do Filho essa autodoação, esse prazer em fazer a vontade do Pai. E também a gente pode ver que essa doação, o texto deixa claro para nós que foi segundo a vontade de Deus. Olha o versículo 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. O Romeu falou aqui a respeito da morte de Cristo, de que ele teve que realmente se entregar à morte. A morte não teria domínio sobre ele se ele não quisesse. A morte jamais venceria a vida, não é? E Jesus deixa também muito claro que foi uma autodoação também, ele morrer na cruz para poder nos reconciliar com Deus. Eu queria que você lesse comigo o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então eu creio, irmãos, que fica muito claro para nós essa primeira verdade de que, embora a morte de Cristo estava determinada no decreto eterno de Deus, né? Alguns textos falam que desde a fundação do mundo, outros textos falam que antes da fundação do mundo. Nós podemos dizer assim que na mente de Deus o remédio já estava preparado antes da doença ser instalada, né? Apenas foi manifestado dentro do tempo, mas tudo isso fazia parte desse decreto, que nós falamos às vezes no plural, mas na verdade é no singular, que por livre e espontânea vontade, Efésios diz que Deus teve um bom prazer, ele não foi movido a nenhuma outra necessidade, mas foi um bom prazer de Deus. Ele teve um bom prazer em fazer isso. E aqui Jesus deixa claro para nós que foi uma autodoação segundo a vontade do Pai. Jesus, nós podemos dizer que Jesus abraçou esse propósito espontaneamente, e isso foi prefigurado. Nós vimos hoje de manhã de uma maneira tão clara, né? Foi prefigurado durante todo o Velho Testamento. A lei e os profetas apontavam, e tudo que eles falaram estava relacionado à pessoa de Cristo. Nós podemos dizer que começou lá no Éden, embora a Bíblia não menciona, como o irmão Romeu falou, que era um cordeiro, mas foi um animal. Uma vida inocente teve que ser sacrificada, teve que derramar sangue.
Porque a Bíblia é muito clara: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E a Bíblia também deixa muito claro de que o salário do pecado é a morte. E no momento que houve pecado, teve que haver morte. Deus não estava preocupado com a nudez física de Adão e Eva. Deus não preocupa com a nossa nudez. Nós vestimos roupa por causa da queda, do pecado, da cobiça. Mas Deus estava ali de uma maneira figurada, falando que agora, para vocês poderem estar vestidos dignamente diante de mim, uma vida inocente tem que morrer. E por isso ele tirou a pele daquele animal e fez roupa para Adão e Eva. É interessante que quando Deus chama Adão, ele fala: eu estou nu. Ele não estava nu, ele estava com a roupa de folha que ele tinha feito, mas a sua consciência o acusou de que aquilo jamais iria prepará-lo para estar na presença de Deus. E todo o Velho Testamento fala disso, todos aqueles animais que foram sacrificados. Deus não estava, quando você lê o Salmo 50, que fala da essência do culto a Deus, você percebe ali que, embora Deus que determinou os sacrifícios do Velho Testamento, mas eles não estavam entendendo o que Deus estava querendo falar com aquilo. Eles estavam achando que Deus se alimentava de sangue mesmo e de sacrifício de animais. E Deus teve que dizer para eles: olha, se eu alimentasse de animais, eu não ia pedir para vocês, o mundo é meu, eu ia pegar o animal que eu quisesse. Eles não estavam entendendo, irmãos, que Deus estava falando que eles eram pecadores e que uma vida inocente teria que morrer para que eles pudessem ser reconciliados com Deus. E aqui nesse texto nos ajuda a compreender essa verdade. Jesus abraçou esse propósito livre e espontaneamente. Ele se dispôs a fim de fazer a vontade do Pai. Acho que o texto que pode também nos ajudar a entender isso está lá em Filipenses. Filipenses, no capítulo 2, eu acho que é um texto bastante conhecido nosso, mas sempre tem verdades para serem acrescentadas a nós. Filipenses 2, do versículo 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele responde aqui: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser. Preste bem atenção, não é a ser, ele não julgou com usurpação o ser, porque Cristo é igual a Deus, ele é o Deus encarnado. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. O sentimento de Cristo foi justamente contrário ao de Adão lá no Éden. Adão quis ser igual a Deus, e Cristo não se agarrou ao direito de ser Deus e abriu mão de maneira espontânea para fazer a vontade do Pai. E ele diz aqui: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Ninguém conseguiria humilhar a Jesus, ele teve que se humilhar, se esvaziar, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, por mais que a gente
leia a palavra de Deus, por mais que o Espírito Santo trabalhe as verdades na nossa mente, mas a encarnação, a vida de obediência, a morte, a ressurreição e a ascensão, a glorificação ainda é um grande mistério, ainda tem muita coisa para conhecer, e eu creio que eternamente, o próprio Jesus fala isso lá em João 17, no versículo 3, chamada oração sacerdotal. Ele diz que a vida eterna é nós conhecermos eternamente a Deus e a Ele. Esse mistério está sendo aberto cada vez mais. Paulo diz que esse mistério foi encoberto no Velho Testamento, mas que foi aberto a Ele. E eu creio que aquilo que Deus quer que nós saibamos hoje já está na palavra de Deus. Mas isso não significa que é a compreensão plena de todo esse mistério de Deus. Eu queria ler um texto que talvez possa nos ajudar. Isso está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. É interessante esse texto. Paulo diz assim, o versículo 6 a 9: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderosos da época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, esse texto também tem implicações muito grandes. Nós vimos ontem, citando os textos de Atos, capítulo 2 e o capítulo 4, quando fala que a morte de Cristo, Deus usou meios, usou a religião, usou o governo na época, mas que tudo aquilo era a mão de Deus, fazia a mão de Deus poder ter uma ação segundo o seu coração. E aqui nesse texto Paulo fala a mesma coisa. Ele fala que se os poderosos daquela época soubessem o que eles estavam fazendo em crucificar a Cristo, eles jamais teriam crucificado a Cristo. Eu creio que até mesmo se Satanás pudesse entender o mistério de Deus, ele não teria influenciado a religião e o governo da época para crucificar a Cristo. Ele teria que dar um jeito de pôr Cristo dentro de uma redoma de vidro e dizer assim: ó, esse aqui não pode morrer, porque o dia que morrer nós estamos perdidos. Mas Deus, na sua soberania, usou a mão dos poderosos da época para cumprir um propósito. Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Deus estava usando a mão dos poderosos para plantar o grão de trigo. E hoje, pela graça de Deus, nós somos a consequência desse trigo que foi plantado e morreu, né? E no mundo inteiro há muitos grãos que foram gerados, que estão sendo gerados por causa dessa verdade de Deus. Uma segunda verdade, irmãos, que eu queria ver nesse texto de Gálatas, é que o texto deixa claro para nós também no versículo 4, que a morte de Jesus Cristo foi pelos nossos pecados. É interessante, irmãos, que em toda a Bíblia você percebe que pecado e morte estão sempre relacionados como causa e efeito. A palavra de Deus cita muitas vezes isso. Vamos ler um texto em Romanos 5. Romanos 5, versículo 12 e depois o versículo 21. Versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte.
Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o versículo 21 diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia está dizendo que, se não tivesse havido o pecado, a rebelião contra Deus ali no Éden, jamais haveria morte. Que foi o pecado que estabeleceu o reino de morte. Mas também agora nesse versículo 21, ele está dizendo que da mesma maneira, assim como o pecado reinou pela morte, ele está fazendo uma analogia, assim também agora reina a graça pela justiça. Irmãos, jamais poderia haver graça para nós se primeiro Deus não tivesse manifestado a sua justiça na cruz. A graça é de graça para nós, mas para Deus custou o mais alto preço. E às vezes, por não entendermos isso, nós banalizamos a graça. Pedro fala que não foi ouro nem prata, mas foi o precioso sangue de Jesus. A graça foi de graça para nós, mas custou o mais alto preço. E é interessante que a graça também não poderia ser manifestada a nós se não houvesse primeiro justiça. Teve que haver justiça para que pudesse haver graça, e teve que haver graça para que pudesse haver reconciliação. Por isso que aquele primeiro dia nós falamos de Romanos 3, do 21 em diante. Paulo fala que a cruz é a manifestação da justiça de Deus. Deus estava ali na cruz manifestando o seu caráter santo, justo, em julgar o pecado na pessoa de Jesus, para que ele pudesse nos salvar de uma maneira digna do seu caráter. A graça custou a Deus o mais alto preço. Quando você começa pela graça de Deus a entender isso, é impossível você não querer se oferecer a Deus, você não querer ser dele. Você quando tem noção de uma joia preciosa na sua casa, você procura guardá-la com segurança. Você manuseia essa joia com o maior cuidado possível. E eu creio, irmãos, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus, desenvolver pela palavra, pelo Espírito, essa compreensão do que aconteceu ali naquela cruz. A morte de Jesus foi pelos nossos pecados. E pecado e morte na Bíblia estão sempre relacionados como causa e efeito. Porque, irmãos, Deus é um ser moral, Ele criou um mundo moral, nós somos seres morais. E no mundo moral não pode existir um efeito sem causa, senão o mundo não seria moral. E aqui então a palavra de Deus deixa claro que primeiro houve uma causa, para que pudesse ter as consequências dessa causa, o efeito dessa causa. Agora é interessante que também a Bíblia deixa claro para nós que, embora os pecados sejam nossos, a morte foi de Cristo. Nós já citamos esse texto, mas é importante você memorizar, guardar 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Foi Deus que o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Não tinha outra maneira. Foi a oração de Jesus que não foi respondida. Ele diz: Pai, se for possível, se tiver outro meio de haver essa reconciliação, sem que eu passe por esse momento de perder a sua face, de experimentar esse cálice, eu te peço, Pai, se for possível.
Mas ele não termina a oração aí, ele diz: mas contudo faça a tua vontade e não a minha. E realmente, irmãos, ele morreu, obrigado, irmão, ele morreu pelos nossos pecados, e ele sofreu a penalidade em nosso lugar. Vamos ler, nós já lemos no primeiro dia, mas vamos ler outra vez Gálatas, o próprio Gálatas, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E para que Cristo fez isso? O versículo 14 nos ajuda a entender. Para que a bênção de Abraão, aquilo que Deus prometeu a Abraão, pudesse chegar a nós através de Cristo. E para quê? Para que nós pudéssemos receber o Espírito prometido. Irmãos, jamais o Espírito Santo poderia ser derramado antes da cruz. Jamais poderia haver Pentecostes sem Calvário. Foi justamente o Calvário que abriu a porta para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo prometido lá a Abraão. E esse texto fala muito forte conosco. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei não é maldita, a própria palavra de Deus diz que a lei é santa, justa, boa, perfeita. Paulo fala isso lá em Romanos 12. Mas se nós não cumpríssemos a lei, nós estaríamos debaixo da maldição que a lei exige que ela seja cumprida plenamente. Essa mesma verdade Paulo fala lá em Colossenses, no capítulo 2, que tinha uma nota promissória na mão de Deus. Cada um de nós tinha uma nota promissória na mão de Deus, que constava da lei de Deus, constava de ordenanças. Nós tínhamos que cumprir toda a lei sem tropeçar em nenhum sequer, nenhum tio sequer. Era uma dívida impagável. Às vezes eu pergunto para mim mesmo e para os irmãos: quanto que você acha que você devia para Deus? Lá no capítulo 18 de Mateus, Jesus falando sobre o perdão, ele usa ali uma ilustração do credor incompassivo, de um homem que devia 10.000 talentos, foi perdoado, saiu alegre, e ele encontrou um ali na esquina que devia 100 denários, e ele queria receber, e o homem usava as mesmas palavras que ele usou ali atrás para ser perdoado. Dizia: tem misericórdia de mim, eu vou dar um jeito de te pagar. Ele falou: não, comigo não tem misericórdia não, tem que pagar. Ele estava sufocando aquela pessoa ali. E algumas pessoas viram, voltaram lá para aquele credor primeiro e disse: escuta, você não perdoou aquele homem de uma grande dívida? Ele falou: perdoei. Ele falou: olha, ele está enforcando um ali por causa de uma dívida pequena. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver 10.000 talentos. Um talento valia 6.000 denários. O denário era o salário de um dia de serviço. Então, se você multiplicar 10.000 talentos por 6.000 denários, se não me falha a memória, você vai ter 60 milhões de dias de serviço. Era uma dívida impagável. Aquele outro devia 100 denários. 100 denários é 100 dias de serviço. 3 meses e 10 dias. Uma dívida perfeitamente pagável. Irmãos, Jesus usou isso para nos ajudar a entender o tamanho da nossa dívida, para entender o tamanho do perdão. Porque o nosso perdão ao próximo, ele está diretamente relacionado ao conceito que eu tenho do perdão que eu recebi de Deus. Quando você acha que você devia pouco para Deus, você é muito justicento com os outros.
Mas quando você começa a entender o tamanho da sua dívida, as dívidas das pessoas vão diminuindo para você. O nosso perdão ao próximo está diretamente relacionado ao conceito que nós temos do perdão de Deus. Quanto que eu devia para Deus? E esse texto nos ajuda a entender isso, irmãos. Que realmente Jesus se fez fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele sofreu como alguém que não tinha cumprido a lei. Ele sofreu a maldição da lei. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Irmãos, eu não sei como é que é para você, mas quando eu começo a reler esses textos, eles parecem que são novos para mim cada dia. A grande beleza de Deus, o grande milagre de Deus, não é fazer coisa nova todo dia, mas é fazer as mesmas coisas serem novas todo dia. É um milagre maior do que fazer coisa nova. Você às vezes começa a ler o Salmo 23, salmo que você está ouvindo desde criança, mas de repente o Espírito Santo ilumina a sua mente e um versículo ali te prende. Esses dias, há pouco tempo, aconteceu isso comigo. Eu estava lendo o Salmo 23, dá uma olhadinha lá. Eu estava lendo o Salmo 23. E diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Sabe qual foi a frase que estourou na minha mente? Foi essa aqui: por amor do seu nome. Por que Deus faz tudo isso com a gente? Por que Ele é o meu pastor? Por que Ele cuida de mim? Por que Ele me conduz a pastos verdejantes? Por que Ele me leva a águas refrigeradas? Por que Ele me protege? É por amor do seu nome. Não é por mérito nenhum nosso, irmãos, né? É por amor do nome dEle. E esse texto então nos ajuda a compreender essa verdade, sim. Ele morreu pelos nossos pecados e sofreu a penalidade em nosso lugar. Porque eu gosto muito de um pensamento de um irmão do passado que dizia assim: a diferença entre a lei e a graça, ou não é propriamente uma diferença, mas uma complementação. Ele disse assim: a lei exige e condena, a graça exige e concede. Se você prestar atenção, os ensinamentos de Jesus exigem mais do que a lei mesmo, não é? Jesus dizia assim: a lei diz não adulterarás, eu porém vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Qual lei que é mais pesada? Mas agora Ele nos concede o Espírito Santo para nos dar capacidade de podermos começar a ter prazer e amar a lei de Deus. E entender que Deus não é um adorador de lei. A lei é uma manifestação do amor de Deus. Há um livro muito que ajuda a entender isso, chama A Ternura dos 10 Mandamentos. Aquele irmão escreve como se um pai, que um filho fosse viajar e que ele estava dando todas as dicas, indicações para que o filho viajasse bem. Assim também, irmãos, às vezes nós não entendemos, quando nós estamos viajando de carro, as leis de trânsito. Às vezes nós achamos que aquilo lá é para nos impedir de tirar o prazer de viajar. Mas é o contrário, aquilo está ali para nós viajarmos com segurança. Cuidado, curva em declive. Não é para tirar o seu prazer, é para te dar prazer na viagem.
Quando Deus diz, não terás outro Deus diante de mim, Deus não está legalisticamente com medo de nós descobrirmos um outro Deus, e Ele perdeu o ibope. É que Ele sabe que nós vamos ser muito infelizes se nós procurarmos colocar outra coisa como Deus na nossa vida. Porque, como Santo Agostinho disse, nós somos criados por Ele, para Ele, somente nele nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Eu já falei ontem, quando Deus pede adoração, Deus não precisa da nossa adoração. Ele exige que nós adoremos porque nós somos criados para isso, isso faz bem para nós. Lembra a ilustração que eu citei? É como um pai que exige que uma criança estude. E demora para a criança entender que o pai exige que ela estude para ela, não é para o pai. É para o bem dela. E aqui nós vemos então essa beleza. A graça exige e concede. Essa foi a oração de Santo Agostinho. Ele estava num congresso junto com Pelágio. Pelágio era bem legalista. Pelágio achava que se Deus pediu alguma coisa de nós, nós podemos cumprir. E Agostinho lá na reunião orou, dizendo assim: Pai, dá-me o que tu pedes e concede-me o que tu exiges. Pelágio falou: você está louco. Você acha que você como pai tem coragem de pedir para um filho uma coisa que ele não pode fazer? Você acha que Deus vai pedir de nós alguma coisa que ele não pode fazer? Ele não tinha entendido a graça de Deus. E eu creio que na nossa vida demora muito para a gente entender. Eu lembro quando eu tive a experiência do novo nascimento, a gente fica num momento assim de êxtase, de namorando com Jesus, aquele prazer, e eu queria viver uma vida santa, e eu lembro que quantas datas eu pus naquela minha Bíblia, prometendo para Jesus: de hoje em diante, Senhor, esse pecado não vai mais ter na minha vida, eu vou viver a vida que te agrada. E era interessante que às vezes aquela proposta durava 10 dias, 15 dias, quando eu caía outra vez. Aí eu procurava outro texto na Bíblia para ver se me ajudava mais, e tornava para outra data. E eu nem sei quantas datas eu pus, tá? Achando que eu conseguiria. Até que, ajudado por homens de Deus, eu pude entender que somente pela graça, né? Somente em comunhão com Deus, somente me alimentando dele, não tinha outro jeito. Quando você não está andando nesse caminho da graça, está andando no caminho do mérito, do legalismo, geralmente você oscila entre a soberba. Os dias que você acha que está conseguindo, você começa a olhar todo mundo de cima para baixo. Aí o dia que você cai, você entra em depressão. Mas, irmãos, é possível, pela graça de Deus, nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, e mesmo lutando contra o pecado dioturnamente, nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Ele nos perturba todo o tempo, mas agora, por causa da graça de Deus em nós podemos dizer não ao pecado. Às vezes você tem que falar para você mesmo: não, não é esse o caminho que eu quero. O terceiro ponto, irmãos, que eu gostaria de apresentar nesse texto aqui, é que o propósito da morte de Cristo, também está no versículo 4, foi nos resgatar desse mundo perverso. Eu perguntaria para você nessa manhã: você acha que esse mundo é perverso mesmo? Ele é tão bonitinho, tão enfeitado, né? Tem tantas luzes, tantas coisas brilhando o tempo todo. Pela graça de Deus, você já tem tido esse sentimento crescente no seu coração?
eu habito numa terra amaldiçoada, esse mundo é perverso, esse mundo é mau. E Jesus morreu para nos resgatar. Um outro texto diz que é para nos desarraigar, tirar a nossa raiz daqui, nos resgatar desse mundo perverso. É interessante que durante a Idade Média muitos homens de Deus tiveram conceitos errados a respeito do resgate, né? Eles achavam assim, por exemplo, desenvolveram a chamada, até mesmo Agostinho, na época, ele tinha um entendimento um pouco errado da cruz. Ele achava que era a teoria da ratoeira, que Deus armou uma ratoeira para pegar o diabo. Orígenes também tinha uma teoria bem esquisita a respeito disso. Mas, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Deus nunca deveu nada para ninguém, muito menos para o diabo. O nosso resgate foi de um sistema maligno, que nós não tínhamos condição de sair por nós mesmos. E até que depois, no século XI, Anselmo teve a graça de Deus, a iluminação de Deus, de dizer: gente, não tem nada a ver com esse negócio de ratoeira, de anzol. Uns achavam que é igual quando você vai pescar, você pega uma minhoca e cobre o anzol para o peixe não ver que tem um anzol lá dentro, e que então você joga o anzol lá, o peixe vem por causa da minhoca e você fisga ele. Então eles achavam que o corpo humano de Jesus estava atraindo a Satanás, mas Satanás não sabia que tinha uma divindade ali dentro. E Anselmo disse: gente, não é nada disso. Foi o primeiro que clareou bem a chamada teoria da satisfação. Ele disse assim: a morte de Cristo, em primeiro lugar, tem a ver com a justiça de Deus. Foi para satisfazer a Deus, a santidade, o caráter santo de Deus, para que Deus pudesse nos salvar de uma maneira digna do seu caráter. E aqui esse texto diz que o benefício disso é nós sermos desarraigados desse mundo perverso. Nós poderíamos dizer que a salvação é uma operação de resgate de pessoas que não podiam resgatar a si mesmas. Assim como a nação de Israel estava lá no Egito, sem a mínima condição de sair, Deus os tirou com mão forte. Eles tiveram que ser arrancados. Assim aconteceu conosco. Nós não tínhamos condição de sair desse sistema maligno. Foi Deus que... A regeneração é um ato monergístico, é a ação unilateral. Na regeneração nós não participamos com nada, aliás, nós entramos com o pecado. Depois sim, há uma resposta humana a tudo isso. E aqui, irmãos, a palavra de Deus mostra que a salvação é uma operação unilateral de Deus. Vamos ler um texto que pode nos ajudar a entender. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. O título que os editores puseram é: Do pecado para a salvação pela graça. Diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Só esse versículo já ilumina muita coisa para a gente, né? Foi Deus que nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Você crê, irmão, que se não fosse a graça de Deus, você estaria continuando sendo filhos da ira de Deus? Tem muita gente que tem medo do diabo. É verdade que ele é astuto, ele é enganador, ele é trapaceiro. Mas, irmãos, nós temos que temer a Deus. Eu disse isso aqui no primeiro dia. Nós fomos salvos, Deus nos salvou dele mesmo. Para ele não ter que exercer a sua justiça sobre nós. Nós éramos filhos da ira. Eu lembro que na minha mocidade eu cantei tantos hinos lá na igreja presbiteriana em Alfenas, sem entender nada que eu estava cantando. Hoje eu começo a reler muitos daqueles hinos. E um deles dizia assim: Senhor Jesus, me chego a Ti, a Tua ira santa mereci. Falei, Senhor, até onde isso é uma verdade crescente na minha vida? Que se não fosse a Tua graça, na pessoa de Jesus, eu merecia a Tua ira santa. O Senhor seria justo, santo, em me condenar eternamente. E a condenação, irmãos, a Bíblia deixa clara que até o diabo, a besta, o falso profeta vão sofrer a ira de Deus. Nós não temos que temer aquele que pode matar o corpo, nós temos que temer Deus. E aqui nesse texto então de Efésios fala isso para nós. Fala que nós andávamos, éramos filhos da ira, andávamos no curso desse mundo, satisfazendo os desejos da nossa carne. Há um versículo 4, há uma mudança radical. Diz assim: mas Deus, não é mais eu, é mais Deus. É uma ação monergística de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É Deus colocar o coração dele na nossa miséria. Eu vi um irmão explicando um dia, achei interessante, mostrando a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece, e graça é Deus te dar aquilo que você não merece. E ele está dizendo aqui, sendo rico em misericórdia, e aí mostra por que Deus foi rico, o que moveu Deus? Por causa do grande amor, porque Deus teve uma boa vontade. Ele não tinha obrigação nenhuma de nos salvar, aliás, ele tinha obrigação de nos condenar, mas porque ele é rico em misericórdia, e o Espírito Santo, sabendo a luta que nós temos para entender a graça, ele repete aqui no versículo 5: estando nós mortos em delitos. Ele já tinha falado isso lá no começo, mas repete: nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Irmãos, você acha que realmente esse mundo é mau? Esse sistema maligno, que foi debaixo da soberana e eterna vontade de Deus, permitido ser implantado, com um propósito. Quando você lê o capítulo 17 de João, a chamada oração sacerdotal de Jesus, você vai notar que, se eu não me falha a memória, 16 vezes Jesus menciona a palavra mundo. É porque o negócio é muito sério. Quando há repetição na Bíblia de 2, 3 vezes, já é sério. Agora, você pegar uma oração que Jesus, 16 vezes ele fala: não vos peço que os tire do mundo, livre do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles.
Porque Jesus sabia, irmãos, a luta que nós íamos ter aqui. A nossa situação nesse mundo é semelhante a um barco no mar. Ele tem que estar no mar. Não tem finalidade um barco ficar num lugar asfaltado. Mas se a água começar a entrar no barco, a coisa está errada. Por isso que Jesus falou: não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não deixa a água entrar neles. Durante a história da igreja, quantas pessoas, quantos grupos, às vezes com um zelo sem conhecimento, resolveram criar uma comunidade lá no meio do mato, achando que o problema do pecado era geográfico. E não bastou muito tempo para eles ver que o pecado estava lá junto com eles, né? Há tantas histórias tristes de comunidades que tentaram se isolar, não é? Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos aqui. O lugar do sol é na carne, né? Jesus deixou muito isso claro lá em Mateus, quando ele diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, que não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueiro. O alqueiro era um caixote, uma medida que eles tinham para fazer negócio de cereais. Jesus falou: ninguém acende uma lanterna e põe debaixo de um caixote, a gente põe num lugar alto para clarear tudo. Aí ele fala assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam. Irmão, preste atenção nisso, não é para que eles ouçam. O mundo está saturado de ouvir. Se você ligar uma televisão aí, tem programa para tudo quanto é lado, as coisas mais doidas você vê. E às vezes tem até coisa certa também. Mas a grande necessidade do mundo hoje não é ouvir, é ver comunidades cristãs que amam o Senhor, que vivem o Evangelho. Essa é a grande necessidade do mundo hoje. E Jesus falou que é para que o mundo veja as nossas boas obras. Porque não tem jeito do mundo saber da nossa fé. Por isso que Paulo e Tiago, eles se completam, não é? Paulo fala da nossa fé para com Deus. Deus não precisa de obras para saber se eu tenho fé ou não. Nós vimos no Salmo 139, Deus me conhece muito melhor do que eu me conheço. Mas o mundo não tem jeito de ver a minha fé, a não ser através das minhas obras. E é interessante, irmãos, Jesus repete então 16 vezes no capítulo 17, falando sobre o mundo. E é interessante que em 1 João, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele? A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, a evidência desse amor que foi derramado no meu coração é que eu vou cada vez menos amando o mundo e mais amando a Deus. Deus não me deu o Espírito Santo, o amor dele no meu coração, para eu amar o mundo. Por isso que ele disse aqui: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo o que há no mundo, o Espírito Santo aqui deu graça a João para ele resumir todo o sistema maligno do mundo num tripé. Ele falou que tudo que há no mundo, ele põe, todo esse sistema maligno está montado em cima de um tripé: concupiscência dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. Irmãos, lá no Éden foi assim. Se você ler com cuidado lá, você vai ver que primeiro Satanás veio e fez a proposta para eles da soberba da vida. Vocês podem ser igual a Deus. Depois ela viu que o fruto era bonito, foi a concupiscência dos olhos. E aí vem o desejo, a ação.
Jesus foi tentado nesses 3 pontos lá no deserto. Ele foi tentado na soberba da vida. Satanás falou para ele: pula daqui lá embaixo. Se você pular e não acontecer nada, todo mundo vai acreditar que você é o Filho de Deus. Mas é interessante, irmãos, que a gente só faz coisa para provar o que somos porque nós temos dúvida de quem somos. A coisa mais fácil que tem é você fazer 2 adolescentes brigar. Você chega perto dele e fala assim: o que for mais homem dá o tapa primeiro, aquele que tem mais dúvida vai dar o tapa primeiro. Ele precisa provar para ele mesmo que ele é. Jesus não precisava provar para ninguém o que ele era. Satanás falou: pula daqui lá embaixo. E Satanás citou até texto da Bíblia para Jesus. Falou: porque está escrito. Ele fez uma exegese, né? Ele falou: pula daqui lá embaixo porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Irmão, se alguém podia dar um nó na cabeça do diabo, discutir logicamente com o diabo, ninguém melhor do que Jesus. Mas Jesus deixa um exemplo para nós. Ele, todas as 3 vezes, ele citou a palavra de Deus. Ele falou: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está dizendo: esse pulo, eu não vim para dar esse pulo. Eu não vou tentar a Deus dando esse pulo. Depois Satanás mostra a concupiscência dos olhos e fala: olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Você não precisa ir para a cruz, eu tenho uma proposta melhor do que cruz. E ele também estava jejuando, fazia 40 dias, estava com fome. O diabo falou assim: faz essas pedras transformar em pão. Irmãos, será que hoje nós estamos entendendo que a mesma proposta que foi feita para Satanás continua sendo para nós? Você sabe que todo esse sistema maligno está em cima desse tripé. Toda a propaganda que você vê na televisão, ela está em cima desse tripé. É para soberbas, apresenta lá um carro, uma casa, uma camisa, para você ficar importante com aquilo. Né? Se você comprar aquilo e adquirir, você vai ser diferenciado dos outros. Né? É a concupiscência dos olhos. Você vai adquirir isso, você vai te realizar. Desejo da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Toda a propaganda de televisão está montada em cima disso. E aqui João está falando que todo o sistema maligno é montado em cima disso. Você sente algumas vezes essa proposta no teu ouvido? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E quantas vezes, irmãos, para ter as coisas do mundo, nós quebramos os princípios de Deus, né? E João fala que o mundo, ele fala por que nós não devemos amar o mundo? Porque o mundo passa. Você crê que esse mundo está passando, está ficando velho? O mundo passa, bem como as suas concupiscências. Mas ele diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, o quarto ponto que eu queria destacar aqui está no versículo 3 de Gálatas. O resultado da morte de Cristo na cruz é graça e paz. É interessante você perceber que todas as vezes que você lê, somente as cartas do Novo Testamento, sempre tem essa ordem: graça e paz. Nunca você vai encontrar paz e graça, porque não tem paz sem graça. Existe graça, paz que é fruto da graça. E aqui ele coloca nessa ordem: paz e graça. Graça é um favor imerecido. A paz é o fruto da graça.
Paulo em Romanos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz é o fruto da graça, da justificação de Deus. Jamais poderia haver paz entre nós e Deus se não houvesse a cruz. Por isso que Paulo em Romanos fala que foi a única maneira dele ser justo e justificador, foi através da cruz. Se a cruz não existisse, Deus continuaria sendo eternamente justo, mas nós estaríamos eternamente perdidos. Se ele nos justificasse sem a cruz, ia ficar provado diante de todo o universo que ele foi conivente com o pecado, né? Por isso que Paulo diz que a única maneira de Deus ser justo e justificador foi através da cruz. Paulo também fala isso em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Vamos dar uma olhadinha lá, 2 Coríntios 5, 18 a 21, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora preste atenção nesse versículo 19, eu falei alguma coisa sobre isso no primeiro dia. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que visão que Paulo tinha do ser triuno de Deus. Ele sabia que foi o Filho que estava ali na cruz, mas ele cria num único ser, e que Deus estava participando ativamente naquele momento. Deus não era um espectador da cruz. Por isso que ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo. O resultado da morte de Cristo, irmãos, é a nossa reconciliação com Deus. Hebreus 10, 19 diz que por causa da morte de Cristo na cruz foi aberto agora para nós um novo e vivo caminho. Você já pensou que ousadia nós sermos chamados filhos de Deus, de filhos da ira para filhos de Deus? Paulo fala isso em Colossenses 1,13, né? Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que negócio maravilhoso, pela graça de Deus foi feita, não é? Ele não poderia nos reconciliar de outra maneira. Irmãos, o quinto ponto diz assim o texto, versículo 5: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Tudo que Deus faz é para a sua própria glória. Eu disse para os irmãos também aqui anteontem, né? Aquela experiência de C.S. Lewis, que converteu, começou a ler os Salmos e começou a formar na cabeça dele uma caricatura de Deus, um Deus político, um Deus querendo ser uma pessoa preponderante, e que tudo é para mim, toda adoração é para mim, me louve a Deus, adore a Deus, tá? Ele falou que teve muita crise até que ele entendeu que Deus exige adoração porque faz bem para nós. Deus não precisa ser adorado. Deus não tem necessidade nenhuma de adoração. A Bíblia deixa claro que tudo que Deus faz é para a sua própria glória. Eu falei sobre isso também já, mas é importante repetir: a centralidade de Deus não é pecaminosa, é santa. A nossa centralidade é pecaminosa, porque nós temos necessidades, nós queremos nos realizar através de coisas e de pessoas. Deus é totalmente pleno, satisfeito, é o ser mais feliz que existe no universo, feliz com Ele mesmo. Numa expressão de John Piper, para chocar a cabeça da gente, ele diz que Deus é o maior idólatra que existe, dele mesmo. E realmente Deus não podia ter outro motivo que não fosse Ele mesmo, senão Ele não seria Deus.
Com as pessoas a gente fala assim, mas qual o critério para você fazer isso? Nós temos que ter sempre alguma coisa acima de nós para direcionar se a coisa é boa ou não. Mas Deus não tem nada acima dele, tudo que Deus faz é bom. Você não vai dizer assim, mas qual o critério de Deus para fazer isso? Olha, se Deus tivesse algum critério, ele não era Deus. Tudo que Deus faz é bom, Ele faz para a sua própria glória. Deus não tem necessidade nenhuma. Irmãos, terminando, eu queria ler pelo menos 2 textos. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas. Capítulo 29. Me impressiona muito essa oração de Davi. A visão que Davi tinha de Deus e consequentemente dele mesmo, porque é impossível você estar tendo uma visão crescente de Deus e não estar tendo uma visão também crescente da sua indignidade, do seu pecado. Olha a oração de Davi, 1 Crônicas 29, versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Olha a visão pela graça de Deus que Davi tinha de Deus. Um Deus plenamente, totalmente soberano. E olha a visão que Davi tinha dele. E olha como é que ele compreendia as coisas que ele fazia para Deus. Ele diz assim, versículo 13: agora, pois, ó nosso Deus, graças te dou e te louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Eles estavam ofertando para construir o templo. Ele está dizendo assim: quem sou eu e quem é o meu povo para dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Irmãos, que revelação esse homem teve. Você acha que você pode dar alguma coisa para Deus? Eu te diria, não faça essa loucura. Deus não tem necessidade de nada. Às vezes nós agimos como criança. Às vezes é aniversário do pai da criança. Aí a mãe pega o dinheiro do pai e dá para a criança comprar um presente para dar para o pai. Aí ele vai lá e acha que está dando mesmo. Ele vai lá e acha que está dando presente. E o pai fica alegre, mesmo sabendo que é do dinheiro dele. Quando você está ofertando na igreja, você acha que você está dando alguma coisa para Deus? Irmãos, nós vamos entender bem o que é servir a Deus. Lá no chamado Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 6, se não me falha a memória, ou 6:5, vamos dar uma conferida aqui. Jesus está falando sobre o dinheiro, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala: não podeis servir a 2 senhores. 6:4. Não, 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de, preste bem atenção, não é aborrecer a um, não, é se aborrecer de um, é completamente ao contrário. Você não tem jeito de aborrecer Deus, você se aborrece de Deus, quando você não anda dentro da vontade de Deus. Ele diz assim: porque ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. A primeira verdade que você tem que entender aqui é o seguinte: tanto Deus como o dinheiro exige consagração total. Não tem jeito de você dividir as coisas. Ou você se consagra totalmente a Deus, mesmo estando aqui, tendo que comprar, vender, fazer negócio, mas isso não está mais no seu coração, você é um peregrino.
Ou você se consagra ao dinheiro e fica pedindo para Deus te ajudar para você ganhar bastante dinheiro. Você põe Deus de um meio e põe o dinheiro de um fim. Nós falamos isso, né? Lá em Tiago, capítulo 4, ele diz que isso é adulterar. É um adultério espiritual. Quando você tem outras coisas como centro da tua vida e quer usar Deus para adquirir aquilo. E ele diz uma coisa interessante aqui. Ele fala que nós temos que servir um dos dois. Agora, para nós entendermos o que é servir a Deus, nós temos que entender como é que a pessoa serve o dinheiro. Como é que uma pessoa serve o dinheiro? Ele não serve o dinheiro acrescentando mais valor ao dinheiro. Ele serve o dinheiro se submetendo ao dinheiro totalmente. Ele crê que o dinheiro é que dá confiança, que o dinheiro que dá segurança, que o dinheiro que dá saúde, né? Ele fica escravo do dinheiro. Tem gente que pensa no dinheiro de dia e sonha com ele de noite, né? Ele se tornou escravo do dinheiro. Aí, da mesma maneira que a gente serve a Deus, nós não servimos a Deus aumentando o valor de Deus, melhorando a felicidade de Deus. Nós servimos a Deus nos colocando como escravos dele, servos no sentido de escravo, mas um escravo por opção. Irmãos, lá no Velho Testamento tem um quadro muito bonito. Quando um judeu ficava pobre, ele era comprado por um outro judeu rico. Quando chegava o ano sabático, ele tinha que ser libertado. Mas se ele encontrou tanta segurança naquele irmão judeu que cuidou dele, da família dele, ele podia fazer uma opção pública de furar a orelha. Quando ele furava a orelha, ele estava dizendo que ele teve a liberdade na mão e preferiu continuar servindo aquela pessoa. Eu creio que é nesse sentido que, se não me falha a memória, Davi, numa das suas frases, ele diz: Senhor, tu furaste a minha orelha. Eu te perguntaria nessa manhã: você tem a orelha furada? Mas não é para pôr brinco, não. Você já entendeu a graça de Deus? Você tem tanta confiança no Senhor Jesus que você não quer mais gerenciar a sua vida, que você, espiritualmente falando, você diz: Senhor, fura a minha orelha. Eu quero ter um sinal de que eu sou teu escravo por amor. Esse texto de Davi realmente, irmãos, me impressiona muito. Ele fala: porque quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudesse voluntariamente dar as coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão. Irmãos, como nós precisamos orar, pedir que Deus nos dê essa convicção. Isso vai mudar os nossos sentimentos, os nossos desejos e a nossa atitude. Tem tanta gente fazendo negócio com Deus. Eu até brinco assim, Jesus, naturalmente falando, é judeu, mas ele não faz negócio com ninguém. Tem tanta gente ofertando para receber, mas a proposta aí fora desse evangelho da prosperidade é isso, né? Você tem que dizimar pela fé daquilo que você quer receber, né? Você tem que engravidar do desejo para a coisa acontecer. Você tem tido esse sentimento de que quando você... Porque se você realmente entendeu, como Paulo fala em Romanos 12, pelas muitas misericórdias que Deus teve de você, você se apresentou a Ele. Se você se ofereceu a Deus, então tudo que você tem é dele. Eu lembro há muitos anos uma história de um pastor contava que eles estavam fazendo batismo, né? Eles faziam batismo por imersão. Então houve lá uma pregação do evangelho e um senhor muito rico converteu. E na hora ele ficou tão entusiasmado que ele tirou o sapato e ia entrando na água. Aí ele lembrou que estava com a carteira, fez assim. O pastor falou: não, deixa a carteira vir também, ela precisa ser batizada. E realmente, irmãos, nós precisamos entender isso. O privilégio de ofertar, o privilégio de contribuir para o reino de Deus na terra,
nós estamos dando um pouquinho do muito que Ele deu para nós. Nós estamos devolvendo. Eu queria apenas ler mais um texto. Atos, capítulo 17. Você vai ver que é assim que Paulo pregava o Evangelho. Hoje, às vezes, a gente vai evangelizar uma pessoa e ele fala, não, mas não fala nesse negócio ainda não, deixa ele começar primeiro, depois você fala. Olha como é que Paulo pregava o Evangelho. Atos 17, versículo 23. Porque passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei também um altar, ao qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha bem como é que Paulo apresentou Deus para eles. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus use esses textos que nós lemos para mudar os nossos conceitos. Primeiros conceitos que precisam ser mudados nossos é com relação a Deus. E à medida que isso for sendo mudado, vai jogando luz em tudo mais na nossa vida. Amém.